Fala, torcedor do Flu apaixonado pelo Flusão. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Antes de começar, pedimos que se inscreva no canal e deixe seu like para receber mais notícias do Fluminense. A Laranjeiras amanheceu tomada por um silêncio pesado, quase palpável. O CT Xerém, espaço de formação e vivência pulsante, agora ecoa com o peso de um adeus. Thiago Silva, defensor da história e ícone imbatível, encerra um ciclo de presença sólida que se estendia além dos gramados. A notícia caiu como um balde de realidade fria. O zagueiro que foi muralha, capitão e líder deixa os campos. E a torcida, atônita, reage com um misto de reverência e apreensão. A saída de Thiago Silva não é apenas uma notícia, é como se a coluna vertebral tivesse sido retirada. Nos corredores e vestiários, uma sensação de orfandade se espalha. Os garotos que cresciam o vendo entrar em campo se perguntam agora quem vai assumir esse posto. A vaga deixada por um general é difícil de ser preenchida. E eis que surge uma reviravolta que deixa o ambiente ainda mais carregado. Thiago Silva assume o papel de auxiliar técnico, uma guinada inesperada, carregada de simbolismo. Aproveitar sua experiência e saber tático pode ser uma decisão genial, mas para muitos torcedores soa como um risco ousado. Não sabemos se será bom, sussurram uns aos outros. A tensão se mistura à esperança, uma arena emocional intensa se forma no coração de cada torcedor. Renato Gaúcho, técnico do Flu, encara um tabuleiro imprevisível. Conduzir um time que perdeu seu baluarte, mas ganhou um conselheiro desde dentro, exige notável habilidade política e técnica. Como ele vai equilibrar a pilha de expectativa com a fria análise futebolística? Na arquibancada, o clima é de espera, cada torcedor segura o fôlego, disposto a gritar orações em forma de confiança. O Campeonato Brasileiro de 2025 não perdoa hesitações. O Fluminense ocupa a posição intermediária, sétimo ou oitavo no torneio nacional. Está longe de ser um cenário confortável. Cada rodada é uma luta por respiro na tabela, e a chegada de Thiago Silva ao staff técnico pode ser a luz no fim do túnel ou o estupim de uma implosão interna. A margem para erros é curta. Nas Copas paralelas, a Sul-Americana e a Copa do Brasil ainda oferecem caminhos promissores, mas sem folga, o time terá que somar competência e eficácia. O elenco, mesclado entre jovens promessas e veteranos testados, vê Thiago não mais como simples colega, mas como mentor técnico. A transição é emocional, muda-se o vínculo, mas permanece o respeito. Com o mercado valorizado em cerca de 81,5 milhões de euros, o plantel respira talento, média de idade 28,5 anos, alguns nomes com passagens por seleções e cerca de 11 jogadores estrangeiros. Ainda assim, perder uma figura como Thiago Silva, com currículo inquestionável, traz um vácuo de presença e comando. A neutralização de sua aura entre os zagueiros adversários era rotineira, agora o desafio é replicar essa força de dentro do banco. Nos bastidores, questionamentos se espalham. A voz na área técnica pode ter força de sobra para rearrumar a defesa? Sua relação com o elenco, próxima, respeitadora, construída com generosidade, agora tem tritons distintos: o conselheiro, o orientador, o emissário de Renato Gaúcho. Ao mesmo tempo, o torcedor se pergunta: fica no clube? Não é uma despedida completa, mas era no campo que ele fazia história. Agora será no quadro técnico. A expectativa é quase palpável. A torcida enxerga esperança no horizonte. Alguém com a estatura de Thiago Silva pode imprimir caráter, lealdade e autoridade, elevando o padrão tático e mental. Mas o temor persiste. E se a influência se diluir? E se virar um bom comentarista, mas pouco resolutivo em campo? A linha tênue entre inspiração e irrelevância fica gravada nos olhares. Agora, cada treino ganha um significado maior. Quando ele fala, o elenco escuta com atenção redobrada. É mais do que técnica, é legado transmitido. A camisa de treinador que cobre o símbolo do clube carrega peso, é o mesmo peito que honrou como atleta. Em Laranjeiras, sabe-se que liderança transcende função, é presença, caráter, exemplo no dia a dia. E os próximos jogos não perdoam. A corda latina está esticada. O ambiente conflituoso entre a busca por renovação e o apego à tradição carrega o potencial de explosão ou de consolidação. Cada saída, cada entrada,
cada decisão tática passa a ser examinada sob a lupa. Renato Gaúcho e Thiago Silva formam agora dupla estratégica, um nos microfones invisíveis de linha lateral, outro no banco, orquestrando o espetáculo. O capítulo seguinte ainda está por ser escrito. A torcida vigia o horizonte, tentando decifrar sinais. E enquanto a expectativa inflama o peito, a resiliência se impõe como fibra que pode sustentar o futuro. Xerém chora a perda de seu grande nome, mas ainda o sente ao lado. O que virá vai além de movimento de mercado, é duelo emocional entre passado e presente, entre resiliência e renovação. Fala torcedor tricolor, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Fluminense em Foco e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Flusão de forma exclusiva. Bora continuar! As arquibancadas se tornaram um termômetro da alma tricolor. O eco dos cânticos agora mistura reverência e dúvida, cada voz embalada pela lembrança de Thiago Silva em campo e pela incerteza de como será vê-lo à beira do gramado. O torcedor sente que o ciclo de um ídolo como jogador se fechou, mas que um novo capítulo, menos previsível, está em construção. O Fluminense vive, neste momento, uma encruzilhada emocional rara na história do futebol brasileiro. A relação do clube com seus ídolos sempre foi marcada por intensidade. Quando um nome do tamanho de Thiago Silva muda de papel, a carga simbólica extrapola o esporte. É memória, tradição, identidade. Por isso, a torcida se questiona: será que o guerreiro das quatro linhas conseguirá repetir sua grandeza como orientador fora delas? Ou será um risco de queimar uma lenda no ambiente instável que é a beira do campo? Os atletas da base sentem o baque de forma particular. Muitos deles cresceram tendo Thiago Silva como referência, como sonho. Agora, vê-lo fora do uniforme de jogo e dentro do staff técnico é um choque de gerações. O respeito se mantém intacto, mas a função muda o olhar. O que antes era um companheiro em campo, agora é uma voz que cobra, ensina e, muitas vezes, decide. Essa transição delicada pode ser combustível ou pedra no caminho. Renato Gaúcho, conhecido por sua personalidade explosiva e pelo domínio de vestiário, terá que provar uma nova habilidade: dividir espaço de protagonismo. Thiago Silva, com sua aura de liderança, inevitavelmente influenciará decisões. O equilíbrio entre as duas figuras será determinante para que o Fluminense não se fragmente em correntes internas. O sucesso dependerá de sintonia, respeito mútuo e principalmente resultados dentro das quatro linhas. Os campeonatos em andamento não permitem margem para erros. No Brasileirão, a disputa é intensa, e qualquer tropeço custa posições preciosas. Na Copa do Brasil, cada duelo é decisivo, e um detalhe pode significar queda precoce ou glória nacional. Já na Sul-Americana, o clube mantém viva a chama de ser competitivo no cenário continental, mas a pressão aumenta a cada fase. A chegada de Thiago Silva à comissão técnica se transforma em fator psicológico para adversários e tricolores. O vestiário, sempre considerado o coração pulsante de um clube, vive dias de adaptação. O respeito que o elenco nutre pelo ex-capitão se mistura à cobrança natural que virá em sua nova função. Jogadores experientes veem nele um guia confiável, mas também sabem que a mudança pode afetar a hierarquia. Os jovens da base, por outro lado, enxergam uma chance única de aprender diretamente com alguém que já esteve nos maiores palcos do futebol mundial. Os adversários observam com curiosidade e cautela. O Fluminense, que já trazia um estilo de jogo marcado pela ousadia ofensiva e pela experiência de Renato Gaúcho, agora ganha um toque de rigor defensivo e disciplina tática que Thiago Silva pode acrescentar. Isso pode transformar o clube em um adversário ainda mais difícil de ser batido, caso a integração seja bem-sucedida. Porém, qualquer falha será rapidamente explorada pelos rivais. Na imprensa esportiva, o debate é intenso. Alguns comentaristas destacam que a presença de Thiago Silva no banco é um trunfo moral inestimável, capaz de reforçar a confiança do grupo. Outros alertam que é uma aposta arriscada: nem todo ídolo consegue traduzir sua experiência em eficácia fora das quatro linhas. A história do futebol está repleta de casos de craques que fracassaram como técnicos ou auxiliares. O temor é que o mesmo se repita. A torcida, fiel e apaixonada, divide opiniões.
Parte acredita que o clube acertou em manter Thiago dentro do ambiente competitivo, garantindo que sua experiência não se perdesse. Outra parte teme que isso seja apenas uma jogada emocional, sem planejamento a longo prazo. O consenso, no entanto, é que o próximo jogo será o verdadeiro termômetro. Se a equipe mostrar segurança e evolução, o peso da decisão será suavizado. A emoção toma conta a cada treino aberto. Quando Thiago aparece no campo, aplaudido, os torcedores sentem que ainda tem o ídolo por perto. Mas o vazio de não vê-lo mais como jogador em campo persiste, como uma ferida aberta. É um misto de gratidão e saudade que se funde em expectativa. O clube, nesse momento, vive um período de transição simbólica que pode definir o restante da temporada. Os próximos confrontos prometem ser decisivos não apenas para a tabela, mas para o ambiente interno. Se a parceria Renato-Thiago render frutos imediatos, o Fluminense ganhará fôlego e confiança. Mas se os resultados não vierem, a pressão se voltará contra a diretoria, o elenco e até o próprio ídolo recém-transformado em auxiliar. A corda bamba é real, e o espetáculo das arquibancadas não perdoa falhas. No meio disso tudo, Xerém continua a produzir talentos. O choro da base pela saída de Thiago como jogador se mistura à esperança de que, como auxiliar, ele seja capaz de orientar a nova geração. É um processo doloroso, mas também fértil. O aprendizado que pode nascer dessa convivência entre mito e jovens promessas pode se transformar em um legado duradouro. A história do Fluminense mostra que momentos de dor muitas vezes precederam fases de glória. A perda simbólica de Thiago Silva como atleta pode ser, paradoxalmente, o início de uma nova era. Resta saber se essa transição será conduzida com sabedoria e se a força de sua presença será suficiente para superar as dificuldades que batem à porta. As Laranjeiras seguem em luto, mas também em vigília. O futuro do clube passa por decisões que não são apenas táticas ou técnicas, mas emocionais e identitárias. Thiago Silva deixa os campos, mas não deixa o Fluminense. Agora, é de dentro do banco que ele tentará guiar o clube. A torcida, dividida entre a saudade e a esperança, só quer uma certeza, que a história do ídolo continue sendo escrita com vitórias e conquistas. No fim, a verdade é simples e dura: o Fluminense perdeu um gigante dentro de campo, mas pode ter ganhado um conselheiro à altura fora dele. Só o tempo dirá se essa aposta será lembrada como um golpe de mestre ou como um erro doloroso. Até lá, o coração tricolor seguirá pulsando entre lágrimas e sonhos, entre despedidas e novas promessas, vivendo intensamente cada minuto dessa nova fase. Trazemos notícias atualizadas do Flusão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Fluminense. Até o próximo vídeo.